Oi, presidente. Agora deu, beleza. A gente se atrapalha um pouquinho no começo aqui, mas depois fica acostumado aí com as lives e tudo fica familiarizado. Aliás, como muita coisa a gente está aprendendo, né, presidente Xisto? É verdade. Boa tarde, doutor Cássio, todos que estão acompanhando o nosso bate-papo aí. É um prazer muito grande conversar contigo, com todos os advogados do nosso estado. Uma honra muito grande. Presidente, nós que queremos agradecer, tenho certeza que essa live aqui vai ter recorde de audiência, porque muitos dos nossos colegas estão ávidos por informações, né? E eu acho que vai ser importante esse nosso bate-papo. Eu quero aproveitar também já esse início aqui de transmissão para agradecer a presença dos vários colegas que estão entrando aqui na nossa sala. Eu percebo que temos advogados de todo o estado do Paraná, Céu Azul, Cascavel, Toledo, Maringá, Londrina, Pato Branco, Francisco Beltrão. O Paraná todo está aqui realmente nos acompanhando, presidente. Eu gostaria, assim, nesse começo de bate-papo, presidente Xisto, que o senhor fizesse assim eu sei que é muita coisa que está resumido, mas fizesse um apanhado, um relato, né, do que aconteceu desde o princípio aí, quando nós tivemos o anúncio da suspensão dos prazos, qual foi a preocupação que o Tribunal de Justiça teve no primeiro momento, né, quando veio aquela decisão do CNJ sobre a paralisação e a suspensão dos prazos até 30 de abril. Então, qual foi a dinâmica dos trabalhos no tribunal? Assim, antes da resolução 313, nós já tínhamos tomado algumas providências, né? A primeira providência que foi tomada pelo Tribunal de Justiça, nós estávamos em Ponta Grossa, em reunião, eu, o primeiro vice e o segundo vice, em reunião com juízes e servidores de Ponta Grossa e região, e o desembargador Telmo Xerém, que estava no exercício da presidência, ele editou alguns atos administrativos. E ali nós iniciamos todo esse procedimento que hoje está em andamento, né? Depois da resolução do CNJ, baixamos um decreto judiciário, e esse decreto judiciário me parece que a principal a atenção que nós pensamos, enfim, foi no que toca à advocacia. Não obstante os prazos suspensos, nós disciplinamos no nosso decreto que, se o advogado peticionar, o processo continua andando, né? Esse é o anseio, inclusive, da toda a magistratura paranaense. Os juízes estão trabalhando muito. Eu fiquei muito feliz ontem quando recebi mensagens por intermédio do nosso presidente da AMAPAR, da Associação dos Magistrados do Paraná, doutor Geraldo, de vários colegas solicitando a mim que gestionasse perante o Conselho Nacional de Justiça e também perante ao doutor Cássio, para que os advogados continuem peticionando e que o CNJ acabe por retirar essa suspensão dos prazos, porque aqui no Paraná nós não temos problema, os juízes estão trabalhando muito. E a preocupação dos nossos juízes com essas mensagens é no seguinte sentido, que os processos fiquem represados e quando os prazos voltarem a fluir, eles tenham um acúmulo de serviço. Certo, presidente. Eu também quero recordar, a gente teve a oportunidade de dialogar muito naqueles dias que antecederam o fechamento dos fóruns, né? Nós ficamos praticamente até o dia 20 de março, na sexta-feira, juntos, né? Dialogando e tentando encontrar também saídas que ajudassem a advocacia. E eu recordo aqui que uma das preocupações, e que foi muito bem recebida pelo senhor, foi a questão da priorização dos alvarás, né? Porque a advocacia realmente ela tem essa dificuldade. Nós, como não temos vencimento certo ao final do mês, a gente acaba vivendo de honorários que são variáveis, né? E essa paralisação, a crise, ela nos atinge muito. Mas desde o primeiro momento o tribunal se preocupou muito com isso, né? E houve uma expedição expressiva de alvarás, né? Na verdade, a preocupação primeira é com a vida, né? Não só dos magistrados, dos nossos servidores, mas também dos próprios advogados, membros do Ministério Público, enfim, todos os que atuam no sistema de justiça.
Os fóruns, houve uma determinação no nosso decreto de que os fóruns fossem fechados, como efetivamente estão fechados, só numa eventualidade, numa situação excepcional, que haja contato pessoal, né? Quando não for possível resolver remotamente. Claro que nós nos preocupamos porque no sistema de justiça o advogado é o profissional liberal, né? Nós, magistrados, defensores públicos, promotores de justiça, servidores, somos todos servidores públicos, então não temos essa preocupação no tocante aos nossos rendimentos, enfim, né? O que ocorre com os advogados. Então, nós procuramos priorizar, a pedido da OAB, né, da subseção nossa, da seção do Paraná, no sentido de priorizar os alvarás. E isso surtiu muito efeito. Eletrônicos, né? Os alvarás eletrônicos estão funcionando muito bem. Eu até lhe passei a relação até, se não me falha a memória, até no começo de abril, cerca de 29 mil alvarás tinham sido expedidos e no montante de 300 milhões de reais. Né? Verdade. Isso é fundamental, porque atende o jurisdicionado, que está precisando também, nesse momento, do valor, isso irriga a economia de alguma forma, ajuda a advocacia também, e eu acho que foi fundamental. Mas, presidente, nós tivemos também, durante esse período, né, o tribunal, ele, como o senhor disse, continua trabalhando, né, e nós tivemos aquela importante notícia, porque era um pleito que ainda no ano passado nós havíamos interessado, e que acabou sendo atendido agora, nesse período de crise, né, mas já estava sendo desenvolvido, que foi a possibilidade de carregar vídeos no Projude, né? E isso também veio a auxiliar aquela novidade que foi colocada da possibilidade da sustentação oral gravada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso. Nós fizemos um investimento maciço em tecnologia da informação. Logo quando assumi a presidência do tribunal, eu disse a todos, fiz uma reunião com os diretores, de que não era possível nós continuarmos como nós estávamos, né? Nós precisávamos introduzir, como introduzimos o teletrabalho, o plenário virtual, e batemos forte enfim, investir na tecnologia da informação, principalmente na inteligência artificial, na automação. Então, nós fizemos aquisição de vários equipamentos, gastamos ano passado bastante, mais de 30 milhões de reais em investimento no nosso processo eletrônico. E com isso foi possível agora que os advogados possam inserir no processo eletrônico os vídeos, né? Até é interessante sua pergunta, porque muitos advogados estão em dúvida no que toca ao plenário virtual, que nós fizemos inserir no nosso decreto judiciário, que o advogado gravaria um vídeo poderia mandar no endereço dos integrantes do quórum julgador, né? No endereço eletrônico dos integrantes do quórum julgador. Hoje não há necessidade mais disso, basta o advogado inserir o vídeo no próprio Projude. Nós vamos fazer uma nota no site do tribunal, porque os advogados estão em dúvida com relação a isso. É que aquela norma que nós fizemos introduzir no decreto judiciário foi uma norma antes de ficar pronta essa plataforma. E hoje existe essa possibilidade da sustentação oral gravada, que naturalmente ela não exclui a sustentação oral presencial, né? Apenas que nesse momento o advogado que pedir para retirar da pauta o seu processo vai ficar aguardando o retorno dos trabalhos presenciais. É que me ligou aqui o presidente da Assembleia, eu tive que recusar a ligação. Então, poderia repetir a pergunta, fazendo favor? Na verdade, presidente, o que eu queria era, até para a gente esclarecer os colegas que estão nos assistindo aqui, essa possibilidade da sustentação gravada, ela não substitui a sustentação oral presencial. Quer dizer, o advogado ele pode ainda
fazer a sustentação oral presencial, ele pode pedir a retirada lá no Projude para a sustentação oral, porém, o processo dele vai ficar aguardando o retorno dos trabalhos presenciais para que ele possa fazer essa sustentação, né? Então, essa sustentação gravada, ela é um plus, ela é uma novidade, né? Ela vem agora no sentido de permitir que, além da sustentação oral presencial, o advogado que quiser também possa fazer a sustentação oral gravada, né? Sim, essa plataforma, o plenário virtual, é uma plataforma nova, né? E nós inserimos agora a sustentação oral, porque ela não é ao vivo, né? A sustentação oral. Quando o relator e os demais membros do quórum julgador forem proferir seu voto no plenário virtual, assistem antes à sustentação oral do advogado. Claro que se o advogado pedir para retirar o processo, para ser excluído o processo, melhor dizendo, do plenário virtual, e pedir para ser incluído em sessão presencial, é uma faculdade do advogado, só que nós não temos ainda a possibilidade de dizer quando que nós vamos retornar com as sessões presenciais, né? Então, é interessante que se diga isso, que se o advogado tiver a intenção de fazer a sustentação oral, pode ser que demore um pouco ainda, né? Nós estamos estudando agora uma outra plataforma, que é a sessão por videoconferência. Então, não seria presencial, os componentes do quórum das suas residências poderia ser iniciado o julgamento, como o Supremo Tribunal está fazendo agora. E o advogado também fazer a sustentação oral. É uma situação, ou uma nova plataforma que eu pedi hoje, já designei um juiz auxiliar para iniciar as tratativas com o DETIC a propósito disso, que pode ser, nós não sabemos se esse surto do coronavírus, se ele já está na fase intermediária, se está na fase inicial, ou se adiante ainda vai ser pior, nós não sabemos ainda, né? Então, por isso, nós iniciamos agora estudos a respeito dessa nova plataforma, né? Até isso responde a uma pergunta que alguns colegas mandaram para nós aqui, exatamente no sentido de estar sendo desenvolvida, então, essa ferramenta que permitirá um plenário virtual online, né? Ele estará funcionando ao vivo e o advogado sustentando à distância, né? Então, é realmente um pleito que alguns, inclusive, já haviam feito aqui perguntas a respeito disso, como nós temos hoje no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, né? Presidente, eu queria também... Só se me permite, doutor Cássio, claro. São três situações, né, que têm que ser distinguidas, né? A plataforma do plenário virtual, essa outra possibilidade das sessões por videoconferência, com sustentação ao vivo do advogado, e uma outra possibilidade, que é a sessão presencial com a sustentação oral também por videoconferência. Essa terceira situação nós conversamos bastante, né, com a OAB, inclusive o senhor designou advogados para participar das comissões, terminaram agora todo o sistema de som das sessões do plenário do tribunal, todo o sistema novo, e isso vai ser a sessão presencial com o advogado do interior sustentando ao vivo para os membros do colegiado. Ótimo, então. Presidente, uma outra novidade também que o senhor está preparando, né, que é um pedido que a Ordem havia já feito e já deferido anteriormente, é a questão da divulgação da jurisprudência dos processos que correm em segredo de justiça, especialmente os processos da área de família, né? Houve uma alteração recente no site que vai permitir agora isso também, né? Sim, já está pronta essa plataforma nova. Só ainda há necessidade de pequenos ajustes, porque há situações em que nos acordos não se tomou o cuidado de omitir o nome, né? Então, esse pequeno ajuste, mas isso vai ser disponibilizado já para os advogados. Também foi uma meta da sua gestão, uma das providências primeiras que o senhor solicitou ao tribunal, e nós iremos atender, com certeza iremos atender esse pleito. Presidente, outra coisa
Obrigado, obrigado. Outra coisa que eu gostaria também de trazer aqui nesse nosso debate é a questão, logo que houve o fechamento das unidades judiciárias, o presidente determinou por um ato que todas as serventias, os gabinetes, eles deveriam disponibilizar os seus endereços eletrônicos, e-mail, WhatsApp, o telefone, para que os advogados, né, continuassem podendo entrar em contato com essas unidades, né? E essa foi uma providência fundamental, né? Eu lembro que, inclusive, no seu ato, o senhor colocou isso sob pena de que quem não fizesse teria que fazer o atendimento presencial, né? E todos os cartórios acabaram fazendo, os gabinetes também, né? Hoje, durante o dia, como o pessoal sabia que nós teríamos essa nossa live, alguns colegas relataram dificuldades pontuais. Por exemplo, quando ligam e não têm acesso, né? Às vezes faz a ligação no telefone, ou tenta o contato e não consegue uma resposta. Como seria a orientação para esses colegas quando eles têm essa dificuldade? Comunicar o tribunal, a corregedoria, qual seria o caminho? Veja, claro que todo sistema ele tem sua falha. Às vezes pode ocorrer um problema no nosso sistema SIGAM, né? E não ter o advogado contato com quem ele queira se contactar, né? Ocorrendo isso, há no site os telefones dos juízes auxiliares da presidência, podem ligar para qualquer um deles, que nós já tomamos as providências, já ligamos para o magistrado, para a vara, enfim, isso não tem problema, já ocorreu. E nós fizemos isso, o advogado ligou para a presidência, um juiz auxiliar imediatamente já entrou em contato com a vara, com o magistrado, e o advogado teve o acesso que ele pretendia. Eu quero aqui, presidente, fazer um testemunho. Realmente, os seus juízes auxiliares aí, especialmente o doutor Rodrigo e o doutor César, quando nós temos feito alguns pedidos de intervenção pontuais, eles têm nos atendido. Tivemos uma situação em Telêmaco Borba, nós tínhamos quase 48 alvarás físicos expedidos lá dentro do fórum, né? Naquela semana que fechou, e aí houve uma interferência também, conseguimos entregar esses alvarás os nossos colegas de Telêmaco Borba. A semana passada, ainda o doutor César Ghisoni resolveu uma situação em Castro, né? A vara cívil estava sem um juiz voltado lá para a expedição de alvarás, foi designado um juiz auxiliar, uma juíza auxiliar para ajudar na expedição desses alvarás. Então, eu quero aqui realmente dizer que os seus juízes auxiliares têm nos atendido sempre que temos feito essas solicitações. E realçar realmente essa importância desses canais funcionarem, porque hoje é a maneira que nós podemos fazer o judiciário continuar atuando, né? Nós temos seguidamente que conversar com servidores, às vezes uma dúvida dentro do processo, e esses canais são realmente fundamentais também para um contato com o juiz, às vezes um despacho de um memorial, uma entrega de um memorial para um desembargador, e assim por diante. Mas, presidente, eu tenho certeza que muitos que estão aqui nos acompanhando agora devem estar aguardando essa pergunta que eu vou lhe fazer, né? Que é o que vai acontecer depois do dia 30 de abril em relação aos prazos, né? O que o tribunal está pensando, o que o tribunal imagina que pode vir depois do dia 30? Isso. Primeiro, quero até agradecer os elogios destinados aos juízes auxiliares, são todos realmente profissionais de extrema competência e extremamente trabalhadores. Eles têm me ajudado muito, nós temos trabalhado bastante. Eu vou chamar de você, também chamo de você, senão toda hora chamar daqui a pouco eu falo de Vossa Excelência. Então, Cássio, e é assim que nós nos tratamos, né? Desde o início da sua gestão, né, nós tomamos posse no início de 2019 e estamos juntos aí, e eu quero dizer que os juízes auxiliares têm me ajudado bastante, muito, nós temos trabalhado bastante, temos várias metas, pena o que ocorreu agora com essa pandemia, né? Mas mesmo assim nós continuamos a trabalhar, e temos várias metas por cumprir e iremos cumpri-las. Inclusive agora aqui em Curitiba já houve uma modificação muito grande na competência das varas, né? Já assinei as resoluções do órgão especial
e as competências serão em breve modificadas aqui, e a força de trabalho, a equalização do trabalho ficará bem melhor e nós vamos partir para todo o estado do Paraná com relação a isso. Quero dizer que os juízes auxiliares, como eu, nós atendemos todos os advogados e assim ocorre com todos os juízes do Paraná, isso não há problema nenhum. E estamos sempre à disposição. Com relação aos prazos, eu gostaria de solicitar aos advogados, né, é importante, uma oportunidade muito grande agora, de solicitar que peticionem, não deixem para cumprir o prazo posteriormente, né? Inclusive, como eu disse, recebi ontem do Dr. Geraldo várias mensagens no sentido de que os advogados, os magistrados estão preocupados que os processos não fiquem represados. Então, nós estamos trabalhando bastante e a produtividade aumentou, é uma situação interessante. Eu hoje assinei um ofício circular para todos os juízes, embargadores, servidores, para que nos digam o que estão achando desse sistema, desse teletrabalho 100% no judiciário, né, para que adiante nós possamos adiante até aperfeiçoá-lo, né. Eu acho, estive conversando com o desembargador Neval, que é um assessor especial da presidência, e chegamos a uma conclusão, que em casa o servidor, os magistrados talvez tenham mais concentração, porque o trabalho aumentou bastante. Me ligou ontem uma desembargadora e disse para mim o seguinte: Xisto, o que está ocorrendo? Os advogados não estão recorrendo, ou o número de processos diminuiu, enfim, porque hoje, né, ela disse, tal dia, às 4 horas da tarde, não tem nenhum processo no meu gabinete, já estão todos pautados, enfim, e nunca aconteceu isso. Daí eu disse a ela, não, é que realmente estamos trabalhando bastante, os advogados estão peticionando também, ó, com raras exceções, mas houve um decréscimo de 20%. 20% houve nesse período. Então, o que eu gostaria de solicitar aos advogados é que recorram, que pratiquem os atos processuais, que não deixem o processo parado, né? Muitos processos, a grande maioria dos processos, eles podem ser conduzidos e normalmente serem julgados. Da experiência como magistrado que tenho há mais de 30 anos, processo no cível, por exemplo, que necessita instrução processual, eu, quando era juiz, no máximo 15%, 20% que precisava de instrução, o resto, o julgamento era antecipado. E vários outros feitos que não necessitam instrução, né? Claro que no processo penal não ocorre isso, mas no processo civil dá para nós julgarmos vários processos sem a necessidade de instrução. Então, reitero esse pedido aos advogados. Quero dizer que hoje também eu recebi um telefonema do desembargador Kepping, que é o nosso conselheiro perante o Conselho Nacional de Justiça. Ele disse que hoje começaram a discutir novamente a resolução 313 para verificar a propósito dos prazos e sugeriu alguma orientação de minha parte ou alguma sugestão de minha parte. Eu disse a ele, os senhores poderiam deliberar no seguinte sentido: cada tribunal decide de acordo com a sua estrutura. Por exemplo, aqui nós no Paraná, desde o início, não só você, Cássio, gestionou para que os prazos não fossem suspensos, enfim, mas os desembargadores, por exemplo, nós temos um grupo do WhatsApp dos desembargadores, eles mesmos dizendo que não haveria necessidade de suspensão dos prazos aqui no Paraná. Vários juízes também dizendo isso. Então, porque a nossa estrutura é uma estrutura, modéstia à parte, é uma estrutura fabulosa, estrutura sensacional. A nossa tecnologia da informação trabalha muito também, tanto que em 2 dias conseguiram disponibilizar o home office para todos os servidores e magistrados. Então, nós não temos problema, nós temos condições de trabalhar e manter os serviços em plena atividade, em pleno procedimento, e é isso que eu peço para os advogados, né? Eu peço para os advogados. Vamos aguardar agora a orientação do CNJ, no sentido se eles vão suspender, não vão suspender, vão deixar a cargo de cada tribunal. Eu pedi isso, deixa a cargo de cada tribunal. E aqui no Paraná, como eu disse, se isso ocorrer, os prazos poderão seguir normalmente. Presidente, a gente tem, evidentemente, uma preocupação
com toda a advocacia, né? Porque alguns têm mais facilidade com a questão do retorno de prazos, outros têm mais dificuldade, né? E a gente quer realmente que, na medida do possível, o Poder Judiciário também ele retorne a uma atuação, se não 100% plena, mas quase na sua plenitude, porque também, naturalmente, nós temos que pensar no jurisdicionado, né? O jurisdicionado, ele precisa da solução, o Poder Judiciário é um serviço de primeira necessidade, e evidentemente que o destinatário final, que está na ponta, ele está esperando a sua decisão, a sua sentença, o seu alvará, enfim, a realização da justiça. Então, eu acho que nós precisamos também pensar nesses que estão lá na ponta, né? Do lado da ordem, o que nós temos falado para os nossos colegas e temos propagado é que esse período, né, de suspensão de prazos, ele tem que servir também para um período de organização. Nós precisamos nos preparar, porque, como o senhor disse, não temos um horizonte firme pela frente para saber o que vai acontecer. Quanto tempo vai durar o período de isolamento social, né? Quanto tempo os estabelecimentos comerciais ficarão fechados? Isso tudo ainda é uma incógnita, um objetivo de muita indefinição, né? No entanto, eu acho que nós temos que pensar que o Estado do Paraná, por ter se preparado, inclusive essa é uma grande vantagem que o Paraná tem, por ter se preparado com as suas plataformas eletrônicas processuais, é um Estado que hoje ele tem uma certa facilidade em relação a outros estados da federação. Tenho participado das reuniões constantes, quase toda semana estamos fazendo reunião de presidentes de seccionais, e isso que o senhor falou é uma verdade. Nós temos, infelizmente, estados que ainda têm processo físico, estados que têm um sinal de internet muito ruim no interior, né? Então, nesse sentido, há desigualdades no país mesmo. Mas o Paraná, ele tem essa questão, vamos dizer, de um processo eletrônico avançado, um processo eletrônico que no passado teve os seus problemas que foram corrigidos e hoje ele funciona relativamente bem, né? Nós podemos dizer que é um processo eletrônico satisfatório. Então, eu acho que essa tecnologia, hoje, ela tem que nos ajudar. Mas é claro que no retorno dos prazos processuais, eu já tive a oportunidade também de externar isso ao senhor, terá que se ter também uma compreensão com a situação geral da advocacia. Por exemplo, hoje, muitas cidades estão com o isolamento social mais rígido, muitos escritórios não podem abrir, a advocacia não está reconhecida ainda como um serviço essencial, pelos decretos, pelos vários decretos, né? Isso, claro que traz algumas dificuldades. Por exemplo, também eu cito a questão das mulheres advogadas que são mães de filhos pequenos, né? Elas estão em casa, para fazer um home office em casa, se torna também um pouco mais difícil para elas, né? Tudo também a dificuldade que pode ocorrer na obtenção de um documento, de uma prova, quando tiver que fazer uma contestação, por exemplo, isso pode trazer algumas dificuldades ao advogado. Então, eu imagino que o retorno dos processos, dos prazos processuais, ele até possa vir, né, mas naturalmente que também terá que haver uma compreensão, e eu tenho certeza que a magistratura tem esse bom senso, né, no sentido de que, por vezes, a advocacia pode, sim, enfrentar alguma dificuldade. E eu já tive a oportunidade de falar por telefone com o senhor, né, e a sugestão que nós estamos dando é de que se aplique o artigo 222, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que é um dispositivo para situações de calamidade pública, né? Hoje nós temos um decreto de calamidade pública nacional, permitindo, eventualmente, a prorrogação de prazos, inclusive os prazos peremptórios, né? E que haja, né, o 223 também fala nas questões de força maior, nos motivos de força maior. Hoje nós temos N motivos de força maior. Eu fico imaginando se um colega nosso ou alguém da sua família contrair a doença, né? Isso realmente abala, isso vai afetar o exercício da atividade profissional. Então, eu tenho a impressão de que, se fizermos uma normatização que realmente ela, as momentâneas que nós estamos
vivendo e que haja uma sensibilidade também por parte de quem está julgando, me parece que é plenamente possível nós voltarmos com os prazos depois do dia 30, né? Isso também está sendo debatido no Conselho Federal, né? Foi alvo de uma pesquisa no Conselho Federal que apontou que 53% da advocacia pretende o retorno, 44% entendem que não, né? Está bem dividida a advocacia, mas eu acho que agora é o momento que nós temos que vencer essas dificuldades com criatividade e usando muito a tecnologia a nosso favor. Sem dúvida. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito satisfeito e até honrado de hoje estar à frente da presidência do tribunal com magistrados tão competentes e tão trabalhadores como nós temos aqui no Paraná. Você mesmo me diz, estou chamando de você, você está me chamando de senhor, né? Mas me chama de você. Você mesmo dizia que a nossa situação aqui no Paraná é uma situação diferenciada, e é diferenciada. Não é só a tecnologia que nós estamos na frente. Nós temos aqui hoje no Paraná quase 100% dos processos físicos já digitalizados, 99,7% digitalizados. E no mais, todas as comarcas do tribunal não há mais peticionamento físico, só eletrônico, né? Mas claro que evidentemente a advocacia tem a sua dificuldade, internet, outras situações. Eu creio que, com bom senso, cada magistrado decidirá no seu processo da melhor forma possível, evidentemente que haverá de levar em consideração essas situações peculiares, principalmente das advogadas mulheres, que terão dificuldade em razão, muitas, de serem mães e terem filhos pequenos, as dificuldades que elas possuem. Como está ocorrendo hoje com vários servidores também, né? Nós temos vários servidores, temos magistradas também com filhos pequenos que estão em casa, não estão na creche, não estão na escola, enfim, né? Tudo isso é questão de ser resolvida tendo em conta sempre o bom senso. Presidente, eu queria falar um pouquinho agora sobre as audiências virtuais, né? O CNJ agora disponibilizou uma plataforma, né? O tribunal já está trabalhando com essa plataforma e já está estimulando, inclusive, que nos tribunais os advogados e as partes peçam essas audiências pela plataforma virtual, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se ela pode vir a ser útil em uma eventual retomada dos prazos também. Não há dúvida. Também foi uma das metas da gestão, que já está cumprida, a videoconferência em todo o estado do Paraná. Nós adquirimos aparelhos e todas as comarcas do estado do Paraná, elas já estão equipadas com aparelhagem de videoconferência. Inclusive agora, em decorrência dessa pandemia, nós fizemos a doação de mais de 1.000 equipamentos de informática para o Departamento Penitenciário e a cessão de mais de 100 webcams. Essa plataforma que já está em desenvolvimento no Tribunal de Justiça do Paraná, no Poder Judiciário do Paraná, é Equinox, né? E essa que foi disponibilizada pelo CNJ é WebEx, né? Essa ferramenta de videoconferência. Ela está funcionando bem. A Associação dos Magistrados, ela também disponibilizou, ou designou, melhor dizendo, o nosso presidente Geraldo designou o magistrado, Dr. Bernardinetti, que é muito conhecedor de informática e gosta dessas novidades e está desenvolvendo, está funcionando muito bem. E o Sejusc também. Doutora Vanessa Jamos, que é a juíza aqui da capital do Sejusc, responsável pelo Sejusc, já iniciou esse trabalho e com certeza ele será estendido para todo o Paraná. Isso é muito importante também. Nós estamos preparados para isso também. Essa é uma plataforma que permite que o advogado, o juiz, as partes, né, e o servidor que está acompanhando a audiência, todos eles fiquem no ambiente de uma reunião virtual, né, e possam ali fazer um diálogo, tentar a conciliação, né, e fazer com que realmente o processo pode servir para aquela audiência do 334, do Código de Processo Civil também, né, as audiências de conciliação, para que o processo também não fique parado, né, caso seja retomada a contagem dos prazos.
Ah, sim. Isso nós temos que decidir na frente, né? Mas como eu disse, nós estamos preparados para colocar em prática e essas situações pontuais nós resolvemos, né? Como diz o ditado, vamos pôr a carroça para funcionar, depois as abóboras elas vão se ajeitando, né? Mas não tenho dúvida que nós estamos preparados. Uma outra situação que eu queria lhe passar também, queria ouvir o seu ponto de vista, né? O CNJ, ele a princípio dispensou a realização das audiências de custódia e determinou que os juízes analisassem a aplicação das medidas cautelares em substituição à prisão, né? Alguns advogados criminalistas já nos questionam sobre quando que poderão voltar essas audiências de custódia, se elas podem também vir a ser feitas pelo meio virtual. Na verdade, quando nós assumimos a presidência, nós editamos um ato administrativo autorizando os juízes a realizar essas audiências de custódia por videoconferência. Houve uma reclamação no CNJ e o CNJ nos orientou no sentido de revogar esse ato administrativo, e nós tivemos que revogar. O CNJ, na atual gestão, não aceita a audiência de custódia ser realizada por videoconferência. Acabou dispensando agora a realização dessa audiência de custódia, porque eu havia sugerido, conversei com o diretor-geral do CNJ, havia sugerido o seguinte, que autorizasse essa realização da audiência de custódia por videoconferência, desde que no fórum, com a presença do defensor público, do advogado, enfim, do Ministério Público, e com mais de uma, duas câmeras, né? Para que você tenha a noção exata do ambiente, né? Eles não acolheram, talvez eles tenham receio de que possa isso adiante ser a praxe, né? Porque, como eu disse, é política da atual gestão do CNJ a não realização das audiências de custódia por videoconferência. O que, ao meu ver, com todo respeito, eu acho que não haveria problema, né? Mas, de qualquer sorte, nesse ato administrativo nosso, por último, nesse decreto judiciário que foi baixado, nós estabelecemos a possibilidade de realizar essas audiências de custódia por videoconferência. Se o CNJ dispensou, evidentemente quem pode o mais, pode o menos, e por isso que nós fizemos nesse momento agora, né? Ok, presidente. Presidente, também houve um ato inicial que tratou da questão das diligências dos oficiais de justiça, né? Como é que estão essas diligências? Os oficiais de justiça voltaram a fazer as intimações? Estão autorizados a fazer as intimações? Como é que está isso no tribunal? Os oficiais de justiça, eles está nesse decreto judiciário, nós replicamos o que o CNJ regulamentou também, de que a princípio deve se proceder as intimações, enfim, pelo correio, pelo sistema eletrônico, né? Só numa eventualidade que o oficial de justiça vai cumprir pessoalmente a diligência, né? Isso é razão dessa disseminação do vírus, né? Mas aqui nós fizemos da seguinte forma: adquirimos agora EPIs para os oficiais de justiça, para as psicólogas e para as assistentes sociais, para os psicólogos, para os assistentes sociais também, e estão sendo entregues no nosso departamento médico viseiras e máscaras para os oficiais, e então o juiz, de acordo com a peculiaridade da comarca, né, enfim, da necessidade do serviço, o juiz pode determinar o cumprimento de atos que necessitem de diligência por intermédio do oficial de justiça. Também estamos preparados para enfrentar esse problema. Bom, presidente, nós já estamos quase no final aqui da nossa live, mas eu queria ainda tocar mais um tema aí com o senhor. Nós pedimos um estudo do nosso pessoal da área de processo civil, né? E especialmente a doutora Rogéria Dott, ela fez já um estudo e nos encaminhou, até eu estou recebendo aqui uma pergunta por parte do presidente da OAB de Cascavel, que está nos assistindo aqui também, se seria possível a substituição da audiência do artigo 334
de audiência de conciliação no processo civil, né? Pela abertura do prazo de contestação, né? Nós vamos encaminhar um estudo para o senhor também sobre isso, do ponto de vista da aplicação do princípio da duração razoável no processo e todos aqueles princípios que estão na parte geral do Código de Processo Civil, né, como também, quem sabe, uma alternativa para, em retornando os prazos, nós termos aí o andamento dos processos na área civil, pelo menos, né? Então, nós vamos estar encaminhando também esse estudo aí para análise do tribunal, né? Bom, presidente, o tribunal está funcionando no ambiente virtual, né? O plenário virtual está funcionando normalmente, as pautas estão sendo publicadas, né? É importante que os advogados acompanhem isso. Aquele advogado que quiser retirar o processo de pauta para sustentação, como vinha fazendo antes, ele deve fazer o pedido lá no Projude, né? E quem quiser gravar também, como o senhor falou, também pode fazer essa gravação, que é hoje mais uma opção que está sendo colocada à disposição da advocacia. Eu queria, assim, antes de terminar, presidente, de relatar ao senhor aí a situação, né? Como nós temos visto o tribunal desde o início da gestão, né? Felizmente, num diálogo muito aberto com a presidência, com toda a cúpula diretiva, o corregedor Aniceto, o desembargador Nicolau, o desembargador Wellington, o desembargador Zé Laurindo, na segunda vice também, sempre temos procurado manter um diálogo e temos visto realmente o tribunal preocupado em avançar em questões de organização jurisdicional e em questões de tecnologia. O senhor acabou cancelando aquela instalação de câmaras que estavam previstas para serem instaladas, já aprovadas, inclusive na Assembleia, né? Para serem instaladas no tribunal, câmaras adicionais, e decidindo transformar isso em cargos de primeiro grau de jurisdição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o primeiro grau de jurisdição ainda é um grande nome. Nós já, antes mesmo da crise, vínhamos debatendo com o tribunal e levando todas as situações das comarcas do interior, especialmente as comarcas de entrância inicial, né? Porque é o grande gargalo e é o grande desafio que eu sei que o senhor está enfrentando na sua gestão. Então, se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso que foi feito da extinção das câmaras, a atenção ao primeiro grau, o concurso que foi realizado, talvez uma possibilidade de terceirização. Se o senhor falasse alguma coisinha sobre a atenção ao primeiro grau. Pois não. Nós temos que ter em mente, primeiro, que é necessário, todo administrador, daqui para frente, ter muita responsabilidade com gastos do tribunal. Eu tenho dito isso sempre, o pessoal já assimilou. No começo, os próprios diretores, eles tinham aversão a tudo isso que eu dizia, né? Os juízes hoje assimilaram também, servidores já assimilaram, os próprios sindicatos, associações também assimilaram, e inclusive a ordem, né, por seu intermédio, também assimilou quando eu falei. No início, você me dizia que era perigoso a terceirização, enfim. Mas o fato é o seguinte: primeiro, nós compramos um BI e inserimos no BI todos os dados do Estado do Paraná, todos, e todos os critérios do CNJ. E o BI nos respondeu que aqui no Paraná nós temos magistrados de acordo com a necessidade. Um pouquinho mais. Se nós temos magistrados de acordo com a necessidade, o que ocorre se há determinadas situações pontuais em que o serviço está atrasado, há um atraso, há um acúmulo, um represamento de processo. Bom, nós verificamos isso e começamos os estudos aqui por Curitiba, e nós tínhamos varas aqui em Curitiba que a distribuição era pequeníssima, o trabalho era muito pequeno, e em compensação outras varas com serviço exagerado. Então nós começamos a fazer essa equalização do trabalho dos magistrados. E aliás, começamos também no tribunal, fizemos a lição de casa, fizemos
logo quando assumimos, primeiro a atitude, eu designei uma comissão permanente, hoje ela é permanente, de especialização de câmaras. E essa comissão elaborou um estudo e hoje há uma distribuição equânime da força de trabalho em segundo grau, ou do trabalho em segundo grau. Todo magistrado de segundo grau, o desembargador mais antigo, recebe no mesmo número de processos que o desembargador mais novo, trabalha de forma igual. E os substitutos de segundo grau estão recebendo 30% de distribuição. Né? Nós fizemos a lição de casa. E fomos para o primeiro grau. E já começamos aqui em Curitiba, já estamos em São José dos Pinhais, já também equacionamos o problema lá em Irati, em Rio Branco do Sul, e assim estamos indo, né? Então, nós precisamos distribuir melhor a nossa força de trabalho, para equalizar o trabalho de todos. No que diz respeito aos servidores, também nós verificamos que determinadas unidades judiciárias estavam com muitos servidores e outras com pouco. Também estamos fazendo essa remodelação. E essa remodelação parte, e não há como fugir disso, com a unificação de serventias dessas unidades judiciárias. Não há mais necessidade, hoje, em razão da tecnologia da informação, não há mais necessidade de termos uma unidade judiciária para um juízo, para um juiz. Não há mais essa necessidade. E eu disse isso para os servidores, claro que toda modificação sempre ela encontra uma resistência, assim, é normal, o ser humano tem essa resistência, mas já assimilaram também isso. Mas eu dizia o seguinte, a maior razão dessa afirmação é o nosso departamento judiciário do Tribunal de Justiça. Nós temos um único departamento judiciário para 180 magistrados, 120 desembargadores e 60 substitutos em segundo grau. Então, funciona muito bem. E aqui em Curitiba já iniciamos essa unificação com as varas da Fazenda Pública. Hoje, as 5 varas da Fazenda Pública de Curitiba, elas possuem uma única unidade judiciária. E isso, na verdade, é o seguinte, nós vamos ter que, Paraná, claro, não dá para comparar, mas o Mato Grosso do Sul possui uma única unidade judiciária para o estado inteiro, né? Claro que a situação do Paraná é bem maior, geograficamente, e número de comarcas, enfim, o tribunal é muito maior. O Tribunal de Justiça do Paraná é muito maior do que o Mato Grosso do Sul. Mas talvez com o tempo, claro que isso não ocorrerá na minha gestão, mas para frente os próximos presidentes haverão de também encampar essa ideia, porque não há como retroceder. Talvez nós tenhamos, por região, uma única serventia para atender vários juízes, né? E isso é evolução e assim haverá de ocorrer. E, claro, não é possível em 2 anos, o prazo é muito pouco, em 2 anos nós resolvemos todos os problemas que nós enfrentamos. E, aliás, surgem novos problemas, né? Mas, na medida do possível, nós estamos situações pontuais, nós temos feito, aliás, não sei se todos os advogados que estão nos ouvindo, Cássio, se eles têm conhecimento, mas uma das primeiras atitudes que nós tomamos, eu e você, né, foi designar uma comissão interinstitucional, né, dos magistrados, composta por magistrados lá do tribunal e também por advogados e membros do Ministério Público, enfim, para nós discutirmos todos os problemas do Estado todo. E assim está ocorrendo. Você tem feito várias visitas em várias comarcas, nos traz as preocupações da advocacia, nós levamos essa comissão, esse comitê, e temos resolvido, né? Mas há muito o que fazer, né? Há muito o que fazer. E com relação a esse ponto das câmaras do tribunal, pelo o que nos disse o BI, né? Nos disse ou nos orientou, enfim, não há necessidade, nós temos mais magistrados de segundo grau. Se não há mais necessidade, nós já apresentamos a proposta ao Conselho Nacional de Justiça para equalizar, de acordo com a resolução 219, a força de trabalho do primeiro grau com o segundo grau, e nós vamos extinguir 15 cargos de desembargador e transformar em servidores para o primeiro grau, principalmente para assessoria dos magistrados. Porque a evolução, isso ocorrerá com a evolução, não há dúvida nenhuma. Conforme nós vamos evoluindo com a inteligência artificial e com a automação, haverá sempre, daqui para frente, menos necessidade
menos necessidade de servidores na unidade judiciária. Em contrapartida, o magistrado ele precisará mais de auxílio, mais mão de obra para desenvolver a sua atividade. E esse trabalho será um trabalho mais intelectual. Os servidores eles vão ter que se preparar no sentido de trabalhar no gabinete do juiz. No gabinete do juiz. A unidade judiciária, com o tempo, sei lá se nós veremos isso, mas vai chegar um determinado momento que o processo eletrônico vai evoluir tanto que o serviço vai ser totalmente automatizado. Então, é isso que nós temos que ter em mente, né? O serviço que, porventura, sobejar nas unidades judiciárias, esses serviços, às vezes, poderão ser desenvolvidos por servidores terceirizados ou por postos de serviço, por colaboradores, expressão mais correta, né? Que o custo é bem menor para o tribunal, inclusive não há aposentadoria para esses servidores que nós tenhamos que honrar adiante, aposentadoria do regime geral da Previdência, e esses servidores poderão muito bem, por exemplo, atender os advogados nos sejusques, atender os advogados que vão ao fórum. Hoje poucos advogados vão ao fórum, vocês sabem disso, né? Atender telefone, enfim, todo esse trabalho que, na verdade, hoje os servidores efetivos fazem. Esses serviços, como eu disse, que sobejarem, esses serviços eles serão desenvolvidos por servidores terceirizados. Eu já levei esse cronograma, essa minha proposta, essa modificação, essa reforma, enfim, para o CNJ, já tem conhecimento disso, o Tribunal de Contas do Estado também já tem conhecimento, e não tem como a administração pública, não é só o Poder Judiciário, a administração pública como um todo não tem como fugir da terceirização. Isso não há por que esconder, né? Não há por que esconder, eu tenho dito sempre isso, até para que os próprios servidores, os próprios magistrados tenham consciência. Hoje, do dinheiro que vem do Tesouro do Estado, que são chamados duodécimos, nós estamos gastando 93% em despesa de pessoal. Despesa de pessoal, servidores ativos, magistrados e servidores ativos, e também os inativos. Então, 93%. Então, não há muito o que fazer. Nós temos que ter criatividade e nos valermos da tecnologia da informação. Presidente, nós já estamos quase com o nosso horário de live estourado, aqui é uma hora que nós temos para fazer. Eu quero aproveitar, já nesse encerramento, para mais uma vez enaltecer esse diálogo franco, cordial, que nós temos mantido com o Tribunal de Justiça, especialmente na sua pessoa. Quero também agradecer aqui, porque as pautas que a advocacia apresentou, eu levei um rosário de pedido, já no seu primeiro mês de gestão. O senhor deve lembrar quando nós estivemos juntos lá em fevereiro do ano passado, né? E daquilo que eu levei, praticamente tudo o senhor já nos atendeu, né? E aquilo que ainda falta, o senhor já está trabalhando também para que aconteça, mas eu destaco realmente o Fórum Interinstitucional, a abertura do ProJude para consulta, independentemente daqueles 10 dias que nós temos ali para a leitura da intimação, as cartas precatórias por vídeo, né, para o advogado não precisar mais viajar para fazer uma audiência de carta precatória, isso é extraordinário. O painel de julgamentos para os advogados poderem acompanhar à distância a ordem de julgamento no tribunal, não precisar ter que estar a 1 hora ou 1h30 no tribunal. A entrada no fórum com o nosso PIN, né? Estou até usando o nosso PIN hoje aqui para mostrar a possibilidade para a advocacia de não precisar usar crachá, né? E assim por diante, tantas outras. O alvará eletrônico, que era uma indicação antiguíssima da OAB, tudo isso vem sendo implementado, né? Agora, os vídeos e áudios podendo ser juntados no ProJude. Então, é uma gestão que realmente a gente vê que avança, que tem preocupação com o primeiro grau, sim, que tem limitações, evidentemente, que nós sabemos de ordem orçamentária, né, dentro do repasse do duodécimo, mas que vem tentando realmente enfrentar e superar todas essas dificuldades. E, presidente,